Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nesse período de pandemia, nesse período excepcional que a gente está passando, não é isso? Bom, mas continuando, vamos continuar as aulas aqui do canal. Você está no canal Videoaula de Biologia e você já sabe, né? Eu sou o professor Davi Barbosa. É o seguinte, nessa aula eu queria começar a falar com vocês sobre divisão celular, mitose e meiose. Claro que para falar de divisão celular, mitose e meiose, a gente tem que dar uma visão geral do ciclo celular. Quais são as etapas gerais da vida de uma célula? É isso que a gente vai fazer nessa videoaula. Eu vou te falar de ciclo celular, especificamente da intérfase. Vou te mostrar esse período entre divisões, é uma das formas da gente definir, melhor dizendo, a intérfase. E também dos períodos ou fases da intérfase, período G1, período S, o período G2. A gente vai comentar também com vocês o que acontece, né? Você vai aprender nessa aula o que acontece com o material genético durante a intérfase e também durante a divisão celular, né? Essa coisa toda de cromatina, de cromossomo duplicado, cromátides irmãs. São os conceitos dessa videoaula aqui do canal. Eu espero que você aproveite a aula, aprenda com ela. Se você gostar, deixa um gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E divulgue o vídeo nas suas redes sociais se for possível. Tá ok, meus queridos? É isso aí. Muito bem, então, meus queridos, vamos lá, gente, falar do ciclo celular. Voltando aqui para a aula em slide, turma, achei mais prático por conta das figuras gravar assim, tá ok? Vamos falar do ciclo celular. Então, vamos ver uma aula tradicionalzinha aí, né, gravada em slides. Conceitos. O que é o ciclo celular? Corresponde o ciclo celular, gente, as etapas da vida de uma célula. Bem tranquilo esse assunto, viu? Quais são essas etapas gerais, bem gerais mesmo, da vida de uma célula, porque depende muito a célula, né? Célula do fígado, por exemplo, tem fases da sua vida bem diferentes das fases da vida de um neurônio, assim por diante. Mas, no geral, as células têm duas fases, duas etapas da sua vida. Essa etapa que a gente chama aí de intérfase, período em que a célula não está se dividindo, ela está entre as divisões celulares ou simplesmente ela está funcionando normalmente, executando suas funções específicas. A célula do fígado está executando suas funções de célula do fígado, do neurônio, executando função de neurônio, assim por diante. Por isso que eu coloquei de funcionamento específico, tá ok? A intérfase, por sua vez, ela tem fases ou etapas, tá certo? A gente vai falar hoje dessas fases mais detalhadamente, mas aqui apresentando elas de maneira geral para vocês, gente. Período G1 é a primeira fase da intérfase, chama-se assim. Esse G vem de gap, lá do inglês, que significa intervalo. A segunda fase da intérfase é o período S, de síntese, também do inglês, que significa produção, sintetizar. E o segundo gap, ou segundo intervalo, que a gente vai chamar de G2. Portanto, tá aí os três períodos ou fases da intérfase, que é o período entre as divisões. Claro que quando a célula entrar em G1, é porque ela vai se dividir, ela vai se multiplicar, tá ok? Esse funcionamento específico também pode acontecer num período, para a maioria das células permanentes que não se dividem, num período que a gente chama de G0. O G0 é o período em que a célula não vai se dividir mais, tá ok? Isso acontece para os neurônios, por exemplo, né? Eles estão sempre no G0, é um período em que a célula não vai mais se dividir, tá certo? Bom, mas voltando aqui, ó, divisão celular seria a segunda etapa geral que uma célula pode passar durante a sua vida. É o período de multiplicação. Aqui curioso, né? A divisão celular, na verdade, é um processo de multiplicação. Uma célula se transforma em duas se for mitose, ou uma célula se transforma em 4 se for meiose. Opa, introduzindo mais a fundo aqui, mais explicitamente, divisão celular, né, gente? Então nós temos aqui os tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, que a gente vai estudar na próxima aula, tá ok? Fica mais fácil fazer o desenho das células aqui no PowerPoint. Eu uso o Photoshop também e gravar slides, tá certo? Mas aí depois você me pede qualquer coisa, a gente volta para a lousa, a gente usa a lousa, que eu também gosto bastante, tá, gente? Então, o ciclo celular, vamos aqui uma maneira geral, caracterizando de um jeito bem genérico, né? O ciclo celular, considerando a intérfase e a divisão celular. Então, nós temos aqui o período G1, que é a primeira fase da intérfase, o período S, a segunda fase da intérfase, tá vendo? É tudo intérfase. O período G2
também intérfase. Note que a célula, tá vendo? Quando ela chega no G2, ela tem um tamanho bem maior. É justamente o que vai acontecer nesses períodos G, né? O G1 ela cresce um pouco, no G2 ela cresce mais um pouco. Eu te falo mais detalhes na sequência. E esse M, veja que esse período M, né, ó, é o período da divisão celular. Esse M aqui é de mitose ou de meiose. No caso aqui, formaram-se duas células. Esse M, portanto, está indicando especificamente a mitose, né? Uma célula se transforma em duas. Isso é mitose, tá certo? Então nós temos aqui genericamente para vocês a divisão celular. Veja que a divisão celular é bem rápida quando a gente considera aí um ciclo ou um período teórico, tá, gente, de 24 horas, tá ok? Então, só para você ter uma noção de um diagrama, através de um diagrama de um desenho do ciclo celular. Vamos melhorar aqui, falar um pouquinho mais, especificar melhor, né, o que acontece na intérfase, tá certo? Período G1, por exemplo, primeiro período ou intervalo de crescimento, nós vamos ter aí, obviamente, o crescimento e a diferenciação celular, tá ok? A célula começa a se transformar num sentido de se preparar para a divisão celular. Turma, nós temos aqui síntese de proteínas. É muito importante que a célula produza proteínas para se dividir. Tá ok? O material genético ele encontra-se ainda descondensado. Nós até podemos falar em cromossomos descondensados, mas o que existe aqui ainda na intérfase é a cromatina. Cromatina é o nome que é dado para o DNA descondensado, enquanto que cromossomo é o nome dado para o DNA condensado. Isso a gente viu já em aula, né? O período S é o período de síntese, ou seja, é o período de duplicação do DNA. A gente tem nas nossas células 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculas de DNA, certo? No período S, essas 46 moléculas de DNA vão para 92 moléculas de DNA, tá certo? Duplica-se a carga genética ou o número de moléculas de DNA. Tem que fazer isso, né, gente? Porque quando a célula então se divide em duas, essas duas vão ter cada uma as mesmas 46 moléculas de DNA da célula inicial que deu origem a todo o processo. Por isso que duplica o DNA, para que na mitose as células formadas tenham o mesmo número de cromossomos ou de moléculas de DNA. Podemos falar em cromossomos duplicados, tá vendo? Ó, tá certo? Eu vou te mostrar numa figurinha já ainda nessa tela. O segundo período de crescimento, a célula cresce mais um pouco, só que a intensidade ou atividade metabólica diminui, tá certo? Então no G1 a intensidade metabólica é bem maior do que no G2, é um segundo intervalo que ainda cresce, tá vendo? A diminuição da atividade metabólica é o que vai caracterizar esse período. Nós temos mais um pouco de crescimento, ou seja, a célula cresce mais um pouquinho. E é claro que nós vamos ter aqui a síntese das proteínas da divisão celular, por exemplo, as proteínas que vão fazer parte dos microtúbulos, né? Os microtúbulos são fundamentais, turma, para a divisão celular. Coloquei um esqueminha aqui rápido, tá vendo? Já apareceu para vocês, ó. Essa primeira célula aqui de cima, tô passando a bolota aqui vermelha, ela está no G1, ó. Ela tem duas moléculas de DNA rosinhas e duas amarelinhas. Veja que aqui no meio agora, olha só o que aconteceu, ó. Nós temos aqui o período S esquematizado, ó. Nós agora temos, ó, duas moléculas rosinhas aqui e mais duas aqui, duas amarelas aqui e duas amarelas aqui, ou seja, de 4 moléculas de DNA aqui do período G1, nós temos nessa célula que está no período S, nós temos 8 moléculas de DNA. É isso que é duplicação, tá ok? E é muito importante a duplicação para que ocorra a divisão celular, tá certo, gente? No período G2, aqui eu não desenhei, mas a célula só está maior e ela tem esses microtúbulos, entre outras proteínas e enzimas necessárias para a divisão celular. Mas a gente vê ainda, tá vendo? Ó, o material genético está duplicado, os cromossomos estão duplicados, ou melhor dizendo, as moléculas de DNA estão duplicadas. Tá vendo? De 4 passa para 8 aqui no S, mantém-se 8 lá no G2. E lá no meio, do meio para o final da divisão celular, volta a reduzir ao número original de moléculas de DNA, isso na mitose, falando de mitose, que a gente vê só na próxima aula, tá? Interessante, né? O período G1 dura
dura 25 horas aqui, um valor proporcional, assim, teórico, né? O período S, 8 horas. E o G2 mais a divisão celular, por exemplo, mitose, dura de 2 horas e meia a 3 horas. Então é bem rápido aí o período G2 mais a divisão celular, tá ok? Aqui já começa a aparecer para vocês uma introduçãozinha da próxima aula. E essa figura eu peguei da sua apostila, tá nesse módulo ainda. Ela é meio precoce, vamos dizer assim, mas eu gostei dela, coloquei aqui, ó. Nós temos a primeira fase da divisão celular propriamente dita, que seria, no caso aqui, a primeira fase da mitose, a fase de prófase, tá certo? Nós temos uma segunda fase, que é a fase da metáfase, é a segunda fase da divisão celular. A terceira fase é a fase da anáfase. A anáfase separa as cromátides irmãs. Cada célula no final, depois da anáfase, no caso aqui da mitose, volta a ter o mesmo número de moléculas de DNA ou de cromossomos da célula original. Aqui, gente, a intenção é a seguinte: introduzir, já começar a falar de prófase, metáfase, anáfase e telófase. É nesta ordem aqui, são as fases da divisão celular, da mitose no caso, tá? A gente está sendo esquematizado aqui para vocês o que acontece na mitose. Claro que a meiose também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que lá na meiose a gente vai ver ainda, ocorrem duas divisões celulares. Então tem a prófase 1 e a 2, a metáfase 1 e a 2, a anáfase 1 e a 2, a telófase 1 e a 2. Gente do céu, olha lá, começa aí a decorar, né? Você gosta de decorar esses nomes? Eu acho que isso não é difícil, eu te explico depois. Na próxima aula a gente vai detalhar essas fases, só na próxima aula, tá ok? Quem controla o ciclo celular, ou seja, quem ativa a divisão celular, quem ativa a mitose, quem ativa a meiose, são proteínas, tá? Nós temos aqui uma proteína chamada de quinase dependente de ciclina, a gente representa por CDK, e as ciclinas, tá certo? Desculpa o barulho de construção aqui do lado de casa, infelizmente temos esse infortúnio, eu espero que você não esteja ouvindo, tá? Então nós temos aqui, turma, um gráfico mostrando para vocês os 3 períodos ou fases da intérfase, fase G1, fase S, fase G2 e a própria divisão celular, e a variação aqui na concentração das ciclinas, né? Veja que a ciclina D tem desde o G1 até o finalzinho lá da mitose, né? A ciclina I, tá certo? Ela aumenta em concentração entre o G1 e o S. A ciclina A, ela aumenta a sua concentração aqui, principalmente na fase 2, tá certo? Nós temos também a ciclina B. São enzimas, né? Proteínas, portanto, né, isso, ativadoras do ciclo celular, para você conhecer aí que tem ciclinas. O ciclo cromossômico, ou seja, o que acontece com o cromossomo? Isso a gente já viu, lembra que cromossomo corresponde ao DNA condensado, tá certo? Então nós vamos chamar aqui ainda esse filamento de DNA, tá vendo? No G1, ó, ele tá solto, tá vendo? Cromossomo, que o melhor nome é cromatina. Cromatina é DNA descondensado. Na intérfase G1S G2, gente, o DNA está descondensado. O melhor jeito de chamá-lo é de cromatina. A gente fala como força de expressão para explicar cromossomo, tá? Mas o melhor mesmo é cromatina. Olha só, no período S já duplicamos, tá vendo? Ó? E essas moléculas de DNA, elas ficam ligadas por um centro, né, formado por proteínas, é um corpúsculo, né, esférico, que a gente chama de centrômero, tá certo? É uma parte aqui do DNA que une as moléculas de DNA, tá ok? Nós temos o período G2, não acontece praticamente nada com o material genético, as moléculas de DNA continuam duplicadas, elas foram duplicadas aqui no período S, né? Continuam aqui no G2. Prófase, pronto, aqui na prófase a gente tem, olha só, a primeira fase da divisão celular, nós já temos o início da condensação cromossômica. Essa condensação fica máxima quando a gente chega aqui na metáfase, é quando os cromossomos estão no maior grau de condensação, máxima condensação cromossômica. Olha só, a gente já está falando das fases, né? Prófase, metáfase, anáfase é a fase de separação das cromátides irmãs. Pois é, ó, aqui a gente tem um braço cromossômico, tô passando bolota, aqui a gente tem um segundo braço cromossômico, tá ok? Cada braço desse a gente chama de cromátide irmã. Então aqui a gente tem uma cromátide irmã separando-se dessa outra cromátide irmã. Vem na sequência aí a definição de cromátide irmã. No final, que é a última fase, telófase da divisão celular, nós já temos as moléculas separadinhas, bonitinhas, tá certo? Pronto. Esse é o ciclo cromossômico, ou seja, o que acontece com o DNA?
durante o ciclo celular, durante as fases da intérfase e também durante as fases da divisão celular. Só a prófase aqui ficou em azul, né? Mas a prófase é a primeira fase, significa a primeira fase, inclusive prófase da divisão celular. Para a gente terminar, turma, cromátides irmãs, cada braço de um cromossomo duplicado. Pois é, né? O DNA não se duplica? Pois é, quando ele se condensa, nós temos um cromossomo, que é o DNA condensado, duplicado. Cada braço é uma cromátide. Centrômero, a região condensada, tá certo? Ali tem proteínas que vão segurar as cromátides irmãs, vão dar uma cintura para o cromossomo duplicado, né? Que tem aí cromátides irmãs. Vamos ver a figura. Pronto, a gente tem aqui um cromossomo amarelo em forma de X, não é isso? Tá certo? Ele tem duas cromátides. Aqui está uma cromátide, aqui está a segunda cromátide. Isso aqui, portanto, é um só cromossomo, só que duplicado. Vamos ver o que ele tem, ó. Aqui do lado ele tem uma cromátide irmã, eu contornei em vermelho. Aqui do outro lado eu contornei em verde a outra cromátide irmã, para você ver bem aí o que é um braço. Esse braço aqui, né? O que é isso, tá certo? É todo esse bastonete aqui, mais esse aqui, cada um é uma cromátide irmã. Olha o centrômero aqui, essa bolota azul, tá vendo? O centrômero vai ligar as cromátides irmãs. Tá aí um cromossomo duplicado, conceito de cromátides irmãs e centrômero para vocês. Gente do céu, meus queridos, né? Isso aí, espero que você tenha aprendido com a aula. Beijos, abraços, até a próxima, turma.